Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A disparada de casos de bronquiolite em crianças de até 2 anos tem lotado hospitais infantis em várias regiões do Brasil. Ela começou com sintoma de gripe 3 dias mesmo. Só que eu procurei o médico, porque ela ficou pálida do dia para a noite. O número de crianças de até 2 anos internadas com bronquiolite vem crescendo nas últimas 8 semanas. O alerta é da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que aponta que o vírus sincicial respiratório, o VCR, que provoca a doença, é responsável por quase 60% do total de casos recentes de síndromes causadas por vírus respiratório entre crianças, superando a Covid-19. Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o registro de uma vacina destinada à prevenção contra o VCR. Como a bronquiolite afeta o sistema respiratório? Quais as possíveis causas e os principais sintomas da doença? E como será feita a aplicação deste imunizante? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kfouri. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor Renato. Olá, Celso. Prazer estar com vocês e todos aqui dos 15 Minutos. E quem nos acompanha nessa conversa é a repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Ô, Gabriela, o imunizante é indicado para crianças desde o nascimento, mas a vacina não é aplicada diretamente no bebê. Qual é a forma de aplicação? Oi, Celso. Obrigada pelo convite. Olá, doutor Renato. Celso, a vacina Abrysvo da empresa Pfizer, que combate o vírus sincicial respiratório, causador de infecções respiratórias e com destaque para a bronquiolite, deve ser aplicada na mãe durante o 2º ou 3º trimestre da gestação. O imunizante é indicado para a prevenção de complicações do trato respiratório inferior em crianças desde o nascimento até os 6 meses de idade. Agora, doutor Renato, existem inúmeras doenças que são características da infância e dos primeiros anos de vida. Por que a bronquiolite é considerada um destes exemplos? O que é essa inflamação? A bronquiolite talvez seja a infecção mais comum nas crianças nos primeiros 2 anos de vida. Virtualmente, Gabriela, nós vamos ter todas as crianças expostas a esse vírus. E claro que não todas terão bronquiolite, muito menos todas terão a forma grave. Mas ele é tão frequente, o vírus, que acaba expondo todas essas crianças. E uma boa parte delas, quando você pensa em todos os nascidos durante um ano, terão um quadro clínico de cansaço, dificuldade para respirar, uma falta de ar, que é o quadro clássico da bronquiolite. Praticamente 80% dessas bronquiolites são causadas por esse vírus, pelo vírus sincicial respiratório. E mais, 40% a 50% das pneumonias, aquelas pneumonias que a gente faz o raio-x e vê que é uma pneumonia, quando nós vamos atrás do agente causador, quase metade dessas pneumonias também é causada por vírus sincicial. Agora, doutor Renato, a doença acomete com bastante preocupação, como o senhor já salientou, crianças pequenas e bebês. Mas quais são as possíveis causas da infecção? O vírus sincicial respiratório é o único responsável por desencadear bronquiolite? Quase todos os casos de bronquiolite, cerca de 80%, são relacionados a ele. Claro que as crianças pequenas são mais vulneráveis para todas as infecções, você lembrou bem, Celso? Rubéola, meningite, cachumba, paralisia infantil. Por isso a importância da imunização no primeiro ano de vida por completo. Nós vacinamos com tantas vacinas, são ofertadas no primeiro ano de vida da criança, justamente porque é uma idade de maior vulnerabilidade. E essa estratégia, Celso, de prevenção no bebê muito pequeno, às vezes falha, porque até que o bebê complete suas 3 doses aos 2, 4 e 6 meses, ele leva um tempo para se proteger e às vezes não é suficiente, ele acaba se infectando muito precocemente. A ideia de vacinar a mãe para proteger o bebê é uma ideia que vem cada vez mais ganhando força com diversos agentes infecciosos. Agora, para orientar os pais e responsáveis, vamos aqui frisar quais são os principais sintomas, doutor Renato? Olha, o vírus sincicial, a principal manifestação, como nós já dissemos, é a bronquiolite, uma doença que acomete os brônquios mais finos do bebê, na parte pulmonar, que leva a uma dificuldade respiratória. Ele produz uma inflamação dentro da árvore respiratória que impede a entrada do ar. Inflama, junta secreção, faz uma obstrução na passagem do ar, o bebê fica cansado, aquela barriguinha oscilando na respiração, perto do pescoço afundando, uma grande dificuldade respiratória. Às vezes, esses casos
casos, precisa de internação, precisa de uma suplementação de oxigênio, atuação de um fisioterapeuta, para que a criança consiga ultrapassar esse período. E olha, em casos mais graves, infelizmente, as crianças vão para UTI, são entubadas, desenvolvem uma insuficiência respiratória grave e ainda vêm a falecer. E sabe o que mais, Celso? Além dessa fase aguda, as crianças que desenvolveram bronquiolite, especialmente aquelas que desenvolvem muito cedo, acabam evoluindo com o que nós chamamos de um chiado recorrente. Pega outro resfriado, esse pulmão volta a chiar, há uma sequela dessa inflamação causada pelo VSR no primeiro semestre de vida que leva essas crianças a apresentarem outros quadros pulmonares recorrentes ao longo dos próximos anos. E por que as crianças abaixo de 2 anos têm maior risco de adquirir o vírus respiratório, doutor? Geralmente, nesses quadros, as consequências são mais graves? Existem grupos chamados grupos mais vulneráveis, né, onde a infecção pelo VSR acaba tendo um risco de hospitalização e de morte muito maior. Bebês prematuros, bebês que tenham um problema pulmonar, alguma malformação no coração, esses bebês, quando adquirem o VSR, eles acabam tendo um quadro muito mais grave com uma chance de risco muito maior. A prevenção hoje disponível, ela é focada somente a um anticorpo específico contra o VSR, que é somente para esses grupos. A possibilidade de imunizar as grávidas com a passagem dos anticorpos para os bebês traz uma perspectiva de proteção, não só para esses bebês de mais alto risco, mas para todas as crianças. Essa é uma estratégia que já está sendo recomendada nos Estados Unidos, por exemplo, para toda grávida. Imagine um bebê que nasce e já tem algum fator de risco ou não, e já nasce protegido através desses anticorpos que a mãe transferiu. Um boletim divulgado pela Fiocruz apontou que o aumento da circulação do vírus sincicial respiratório no país tem gerado aumento na incidência de síndrome respiratória aguda grave nas crianças com menos de 2 anos. Essas infecções causadas pelo VSR podem ser consideradas uma das principais causas de morte em bebês, doutor? Não tenha dúvida. Na criança pequena é o principal agente. Supera de longe a Covid-19, o vírus influenza da gripe. É o principal agente causador de doença e de hospitalização em crianças pequenas, é o VSR. É claro que nós temos outros vírus participando aí dessas infecções virais, transmissão respiratória, como outros vírus quaisquer, mas sem dúvida o VSR ele atua como um principal agente causador das formas leves e das síndromes graves, essa que se refere, você viu, Gabriela, a síndrome respiratória aguda grave é uma doença que levou à hospitalização. Doutor, ao identificar todos esses sintomas citados, é fundamental que um diagnóstico seja obtido o quanto antes, até mesmo para descobrir a causa da infecção. Como é feita essa investigação? A gente tem hoje ferramentas que propiciam o diagnóstico mais correto, né? A gente tinha poucos instrumentos diagnósticos no passado para dizer o nome dos vírus e, felizmente, talvez um dos legados que a Covid nos trouxe, a pandemia, foi a possibilidade ou a popularização dos testes rápidos, testes aqueles com PCR ou não, ou testes de antígeno que nos permitem dizer o nome do vírus, não só dizer que é uma virose respiratória, mas saber se o vírus é uma influenza, se o vírus é o VSR, se o vírus é o vírus da Covid-2, o SARS-CoV-2. Isso muda muitas vezes o manejo da criança, né? Quando a gente pode utilizar alguns medicamentos quando se tratar de um vírus influenza, o isolamento pode ser maior ou menor, nós temos ideia do que está circulando naquela comunidade quando a gente testa mais, identifica qual é o agente. Então, sem dúvida, o diagnóstico correto, o diagnóstico, vamos dizer, preciso, ele é feito com esses testes. O que se colhe, como os outros testes, um cotonetezinho no nariz da criança, você recupera uma secreção e o teste acusa a positividade do VSR ou não. Agora, doutor, o tratamento, existe um procedimento ideal para evitar o agravamento do quadro? As medidas adotadas de acordo com a idade do paciente? Sem dúvida, as crianças pequenas, né, quanto menor é a idade da criança, mais cuidados a gente vai ter. Nessas crianças, por exemplo, com bronquiolite com menos de 1-2 meses, o grau de insuficiência respiratória muitas vezes é intenso e requer hospitalização. As crianças maiores, em geral, a gente acompanha em casa com orientações de hidratação, orientações de monitoramento da dificuldade respiratória, até da saturação, e retorno no serviço de saúde quando é necessário. Não há um tratamento, infelizmente, específico contra o vírus sincicial. É uma droga antiviral que mate o vírus. Muito cuidado com automedicação, com xaropes. Não há indicação de antibióticos a princípio. Lembrar que é um quadro viral e contra os vírus nós não utilizamos antibióticos, mas não são raros, Celso, os quadros de bronquiolite que evoluem com complicação, desenvolvendo um quadro de bronquiolite e às vezes o pulmão se infecta com uma bactéria, complica com uma pneumonia e a gente acaba precisando utilizar antibióticos. Um dos desfechos a
ser prevenidos com a vacinação da mãe, são todas essas, vamos dizer, essas consequências da bronquiolite. Então, ao proteger o bebê, nós vamos reduzir visitas a serviço de emergência, vamos reduzir hospitalizações, vamos reduzir complicações e uso de antibióticos, vamos reduzir complicações no longo prazo com essa sibilância, com esse chiado recorrente, novas visitas a serviços de emergência e, é claro, vamos reduzir morte de crianças, que nunca é desejável e sempre um impacto muito grande. Felizmente, nós temos aí a vacina, né? O imunizante Abrysvo da farmacêutica Pfizer é essencial para o combate do vírus sincicial respiratório em crianças. Como é que ele atua no organismo, doutor Renato? A vacina, ela é administrada na mãe, então nós temos aí a possibilidade de proteção indireta. Esses anticorpos vão impedir que o vírus, quando entra no organismo do bebê por via respiratória, invada e faça uma multiplicação muito acelerada. Então o vírus entra nas vias respiratórias da gente, das crianças não é diferente, ele se multiplica e lá ele consegue atingir os bronquíolos, por isso que nós chamamos de bronquiolite, que é a parte mais terminal da nossa árvore respiratória. Inflama, causa uma obstrução com a secreção que ele produz, impede a entrada do ar, cria dificuldades respiratórias e nós reagimos. As crianças que são infectadas reagem produzindo anticorpos. Você ofertar esses anticorpos via vacinação materna previne com que essa progressão da doença ocorra de uma maneira mais eficaz. Doutor, os benefícios da vacina são superiores aos riscos. Por isso, a liberação foi aprovada pela Anvisa. Agora, durante os estudos, foram observados efeitos colaterais? O que a gestante pode sentir após a aplicação? Olha, foram mais de 7.000 gestantes acompanhadas que receberam vacina ou receberam um placebo comparador. A vacina mostrou-se extremamente segura. Não houve nenhuma significância estatística de problemas na gravidez, de malformações, de abortamentos. Então, a vacina, como qualquer outra, eventualmente pode ocasionar uma dor no local da injeção, um pouco de febre no dia que toma, mas é uma vacina extremamente segura e, volto a dizer, já licenciada em outros países. O Programa Nacional de Imunizações da Argentina implantou a vacinação lá. Hoje toda a grávida argentina está começando a receber, bem como o programa americano. E a gente, agora no Brasil, com a aprovação da Anvisa, nós vamos ter que discutir essa intervenção. Se vamos incorporar ao SUS, o custo que nós vamos ter disso, os dados de farmacoeconomia serão fundamentais para que a gente defina uma estratégia de prevenção para uma doença de impacto tão grande como é as infecções pelo VSR na infância. Agora, no ano passado, a agência já tinha autorizado o registro de uma outra vacina contra o VSR, mas para a proteção de idosos a partir de 60 anos, um outro grupo de risco, né? Doutor Renato, a bronquiolite pode acometer este grupo ou a vacina é para evitar outras doenças? É para evitar outras doenças. Sem dúvida, o VSR, ele atinge com muito mais gravidade os extremos das idades, né? A criança muito pequena, como a gente vem comentando aqui no primeiro ano de vida, imatura do seu sistema imunológico, com uma árvore respiratória de tamanho muito reduzido, de calibre, ou seja, facilitando a obstrução por secreção, e na outra ponta os idosos, que o envelhecimento do sistema imunológico, as próprias doenças que os idosos têm associadas, como cardiopatias, hipertensão, diabetes, doença pulmonar, fazem dos idosos um grupo tão vulnerável quanto as crianças pequenas para hospitalização. Então é fundamental que os estudos com vacinas para VSR incluíssem, né, nas suas populações-alvo, as crianças e os idosos. Para os idosos, nós temos uma vacina que já foi licenciada também pela Anvisa. Essa mesma vacina da gestante da Pfizer também pode ser utilizada em idosos, quer dizer, nós temos um instrumento de vacinação também para os idosos extremamente eficaz e que reduz por 2 anos a redução de hospitalização em mais de 90%. A incidência aumenta agora com a chegada do outono, do inverno, doutor Renato? Olha, Celso, a gente tinha uma sazonalidade, né, uma definição da época de circulação muito mais marcada no período pré-pandêmico. Antes da pandemia, a gente sabia com mais clareza, embora houvesse algumas divergências aí em região do país, mas a gente tinha uma expectativa muito próxima de que época circulariam os vírus. Influenza começaria a temporada mais no inverno, vírus sincicial antecedendo um pouco essa sazonalidade, essa temporada. O que a gente viu uma grande desorganização com as escolas fechadas, com a máscara, que até hoje não voltamos, vamos dizer, ao padrão habitual de circulação dos vírus. Agora, atualmente mesmo em São Paulo, estamos vencendo uma epidemia, um aumento de casos de vírus influenza fora do padrão habitual do inverno que circula o vírus influenza. Então, há ainda uma expectativa, estima
Estima-se que 1/3 dos casos de bronquiolite em criança ocorram fora do padrão sazonal que a gente conhece. E o Brasil é bastante diverso em termos de clima, de região, regiões muito equatoriais, outras bem no sul do país. Então é difícil estabelecer hoje, se já tínhamos alguma dificuldade, hoje nesse período pós-pandêmico nós temos ainda mais dificuldade de encontrar um padrão muito fixo de circulação. O vírus circula o ano todo, com predomínio de algumas estações. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kfouri. Muito obrigado, doutor Renato. Eu que agradeço, Gabriela, Celso, é sempre um prazer falar com vocês. E agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Obrigado, Gabriela. Muito obrigada, Celso, pelo convite e obrigada, doutor Renato. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.